quem não me conhece, eu sou a Denise. Para mim sempre é uma alegria poder estar aqui falando para vocês essa noite. A lição que me foi passada foi do livro Fonte Viva. A lição é Busquemos a Eternidade. É a lição 169, para quem depois alguém quiser conferir. Quando eu li a lição, com esse título de Busquemos a Eternidade, a gente sempre está falando desse assunto. Quando a gente se fala em doutrina espírita, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a vida após a morte. Então, às vezes tem gente que fala assim, você acredita, você é espírita, então você acredita em reencarnação? O que parece, às vezes, para algumas pessoas, parece chocar, né? Mas, se a gente começar a analisar e estudar a doutrina mais profundamente, nós vamos percebendo a coerência, né, da doutrina e o quanto ela abre a nossa mente, o nosso entendimento. Então, não é aquela coisa, quanto mais a gente conhece, a gente vai percebendo que a gente não sabe nada e que precisa estudar cada vez mais, mas ela nos dá uma razão, né, a tal da fé raciocinada que a doutrina nos proporciona, e a gente vai percebendo que na nossa jornada, a doutrina espírita ela pode explicar qualquer coisa, qualquer situação que venha na nossa vida. Então ela é esse conforto e não é uma fé cega, não, é através da razão. Quando a gente pensa em buscar a eternidade, puxa, é tão difícil na nossa vida tão materialista de hoje em dia, porque a gente está aqui na matéria, não tem como a gente deixar de lado a vida material. Então a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa consumir desde o alimento, desde as roupas e tudo aquilo que nos cerca. Então vivemos essa vida material. E quando eu pensei em busquemos a eternidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer para buscar essa eternidade, já que somos espíritos imortais, nós não estamos aqui nessa vida, apenas essa encarnação, porque se fosse assim, como que nós explicaríamos as diversidades, as diferenças? Como que nós explicaríamos a miséria, a riqueza? Será que Deus, sendo justo, né, sendo perfeito, Ele criaria dois seres, um na riqueza e outro na pobreza, para o sofrimento, para sofrer? É lógico que não, Deus não nos criaria para sofrer. Então, esse é um dos motivos que a gente para analisar. Seria justo aquele que vive dores, né, do corpo físico por doenças que a gente sabe que não tem cura? Lógico que não seria justo. Então, a reencarnação ela vai nos explicando esses fatos. Aquelas crianças prodígios que já nascem com 3 anos de idade, sabendo outros idiomas, ou conteúdos de conhecimento que elas não teriam capacidade, né, de aprender, mesmo que sejam ouvindo. Então a gente sabe que assim, não precisamos provar a reencarnação, e aí existem 1000 histórias. Mas o que me veio quando eu li essa lição? O que a gente precisa fazer então para buscar essa eternidade, essa vida imortal do espírito? Então me veio assim muito claro o desprendimento. Porque é difícil porque estamos na matéria. Então a primeira coisa que eu pensei foi desprendimento material, sim. Apesar da gente viver dependente da matéria, nós precisamos começar a aprender a ser desprendidos materialmente. Primeira coisa. Então, desde a nossa casa, lá, os nossos armários que estão abarrotados de coisas que a gente não usa, né, que nós poderíamos dividir com quem não tem. A gente ensina as crianças, o que eles têm de brinquedo é uma coisa assim absurda, pra quê? Então, se vocês analisarem a vida de vocês, nós temos tanta coisa que a gente não precisa, que a gente conseguiria sobreviver sem. Então, esse desprendimento material, ele está muito claro na lição do Evangelho, no capítulo 16, que é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, o capítulo é extenso, ele é rico, ele fala da salvação dos ricos, que é aquela frase, né, que é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí vai indo, que a gente precisa se preservar da avareza, porque às vezes a pessoa ela quer tanto dinheiro para ela, que ela acaba se tornando uma pessoa avarenta e ela deixa de dividir, né, e de poder ajudar com o dinheiro, com a riqueza que ela tem, outras pessoas que seriam beneficiadas. Então,
a gente pensa, então a riqueza ela não é uma coisa boa? Lógico que ela é uma coisa muito boa. Só que nós não podemos fazer do dinheiro, da riqueza, o nosso principal objetivo de vida. Nós temos o nosso lado espiritual que a gente precisa cultivar. Porque na hora que a gente partir, nós vamos levar toda essa riqueza que a gente às vezes se desgasta, perde a saúde trabalhando, a gente deixa de participar da nossa vida em família, de vida com os amigos, até as obrigações, né, com os nossos filhos, nossos parentes, irmãos, pai, mãe, porque a gente está ali envolvido tanto naquela coisa do trabalho, porque a gente precisa consumir mais e mais. E a gente vai percebendo que o mundo, cada vez mais, o mundo ocidental principalmente, nós estamos consumindo cada vez mais. E a gente está vendo todo esse desequilíbrio que vai ocorrendo no planeta, quer dizer, é consequência nossa mesmo. Mas então a riqueza, Deus nos deu os bens para quê? Para que a gente possa, é como se fosse um empréstimo, para que a gente faça daquela riqueza todo o bem que a gente possa fazer. Né? Então não significa que a riqueza é uma coisa ruim, na verdade é o que nós fazemos da riqueza, do dinheiro. Então a gente pode perceber que as pessoas que às vezes têm muito dinheiro, muito poder, ela aproveita esse dinheiro para abusar até das pessoas, né? Para humilhar, ela se sente mais poderosa. E isso que é prejudicial para o espírito. Então, lógico, é justo que todos nós lutemos na nossa vida diária para ter uma vida mais confortável. Todo mundo gosta, né, de poder ter lá um conforto que seja. Mas é preciso que a gente não abandone o nosso lado espiritual. Por isso que o capítulo fala que vai chegar um momento que vai ser pedido para você deixar para trás todo esse bem material. Que não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Eu vou ter que deixar para trás. E principalmente isso na hora do desencarne. Nada disso nós não vamos levar. Como diz, o caixão não tem gaveta, né? Não dá para esconder nada lá. Esse capítulo, ele fala das desigualdades das riquezas, né? Que é interessante que quando aconteceu o momento da gente passar para o mundo espiritual, quando a gente chegar lá, ninguém vai chegar assim para você: o que você tem de bens terrenos? Você tem um carro, uma casa? Não, ninguém vai perguntar isso. O que eu comprei, o que eu conquistei? Vai ser analisado o quê? As nossas qualidades morais, os nossos valores do espírito. Isso sim, a traça não morre, né? A ferrugem não come, porque é exatamente aquilo que a gente adquiriu, que o espírito adquiriu. E isso é importante. E a gente precisa equacionar dentro do nosso dia a dia o que nós estamos fazendo para construir essa riqueza espiritual. Dentro desse capítulo tem a verdadeira propriedade, que o homem só possui propriedade aquilo que lhe vai na alma, no espírito, que são suas qualidades morais. Que isso ninguém tira. Né? E isso nós vamos conquistando pouco a pouco no nosso dia a dia. E ele fala que os bens da terra pertencem a Deus, que distribui ao seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então, a gente precisa pensar qual é o grau de importância dos dois, do lado espiritual e do lado material na nossa vida. E que o amor aos bens terrenos é o grande entrave da nossa vida. Aquela pessoa que ela... E a gente conhece 1000 histórias de quando alguém morre, e a gente conhece histórias até mediúnicas de pessoas que ficam presas, sofrendo mesmo, por um carro, por uma casa, e as brigas em família. Quantas brigas que a gente vê as famílias se destruindo, se dividindo, por causa, criando mais débitos que provavelmente já existem. E assim, são imensas oportunidades de reajustes que são perdidos, né? Mas independente disso, que a gente já está cansado de ouvir desse desapego à matéria que a gente tem que ter, eu acho que outros desapegos a gente precisa aprender. Desapego ao passado. Às vezes acontecem histórias na nossa vida e a gente fica remoendo aquele passado. E isso é um sofrimento muito grande para o espírito, porque é como se eu estivesse cutucando aquela
feridinha que já está aberta. Eu deixo de olhar para frente, de olhar novas oportunidades, porque nada acontece na nossa vida por acaso. Então a gente tem que lembrar que mesmo aquela coisa muito ruim que está acontecendo na nossa vida, ela serve para quê? Para a gente aprender, para nos tornar mais fortes, às vezes até para outras oportunidades acontecerem na nossa vida. E então, deixar esse passado para trás, porque aquela velha frase do Chico que agora já ficou famosa, né? O passado a gente não pode modificar mais, mas a gente pode fazer um novo começo, uma nova vida. Então não adianta ficar preso ao passado, preso a uma situação que a gente não vai mais ter condições de mudar. Aconteceu, já passou, agora bola para frente, porque se nós estamos aqui encarnados, tem gente que fala assim, mas eu já estou tão velho, né? Não tenho mais nada que fazer aqui, não tenho nada que aprender. Se fosse assim, não estaria mais aqui. Até o último segundo da nossa vida, a gente está aqui para aprender, sim, para trocar experiência com outras pessoas, para ensinar, né? Porque a experiência de vida de pessoas que já viveram bastante também é importante. Até histórias daquelas pessoas que ficam muito tempo em coma, que os médicos dizem que estão inconscientes, mas a gente sabe de uma porção de histórias que as pessoas estão ali presentes em espírito, percebendo, às vezes o carinho da família, com aquele ser que parece ali, né, um vegetal, mas a gente sabe que não é, que o espírito está ali presente. Então, até essas experiências, até o último segundo de respiro daquele ser que parece que está ali vegetando, mas na verdade para aquele espírito é um aprendizado muito grande. Então, assim, qualquer oportunidade de vida, não importa que já estou tão velhinha, já não produzo mais nada, estou aqui, ninguém liga para mim, é bobagem, porque na verdade sempre é aprendizado, até o nosso último segundo de vida. Então a gente precisa fazer essa oportunidade. Puxa, Deus está me dando mais um dia de vida, não importa a idade que eu tenho. Então que eu faça o melhor, porque agora é a nossa chance. Outra apego que a gente também tem é ideias e pensamentos. Então a gente fica com pensamento fixo ou ideias fixas, né? A auto-obsessão que a gente fala. E isso também vai corroendo demais, a gente não consegue progredir, não consegue olhar para frente, porque essas ideias repetitivas, a gente vai, além de nos contaminando, nós vamos atraindo o quê? Pessoas que também têm o mesmo tipo de ideia. E quando eu falo pessoas, a gente sabe que o mundo aí tá, né, o mundo espiritual tá pronto, preparado para arrumar mais gente para perturbar até, né? Então, essas ideias, esses pensamentos, a gente precisa abrir a nossa mente para tirar essa síndrome da Gabriela. Agora a novela Gabriela está em alta, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Como assim? Não, né? Eu tenho que mudar essas ideias e pensamentos fixos que eu trago, né? Às vezes lá do passado, né? Nem dessa vida, mas lá um atavismo mesmo que traz. Então o homem, ele precisa descobrir esse homem novo dentro de nós, né? Tirar essa roupagem antiga, essas ideias fixas, para a gente poder modificar. E até, eu tenho certeza que vocês estão aqui, muitos de vocês vieram, até por curiosidade. Eu vou lá ver o que é aquilo lá, né? Tem gente que não tem a mínima ideia do que seja um centro espírita, kardecista, ou, né, como se fala, mesa branca, né? Então, assim, na verdade, às vezes a pessoa vem até por curiosidade, ela está se abrindo, né? Ela está se abrindo para ouvir alguma coisa que lhe traga novas esperanças, que traga novas ideias, e isso é importante para o espírito. Então, a gente sempre está aberta e tirar essas ideias de que eu não vou mais poder mudar nada e não poder modificar. Ou até ideias fixas de rancor, isso, né? De pessimismo, nada dá certo na minha vida, e a pessoa não consegue sair daquilo. Para mim tudo dá errado. Se ela continuar pensando assim, alguma coisa vai dar certo para ela? Não vai. Né? Então, a gente sempre lembrando que Deus nos deu a oportunidade da vida. A gente está aqui para ser feliz. A gente não precisa aprender a ser feliz através... a gente não precisa evoluir através da dor. A gente pode escolher, sim, evoluir através do amor. E isso basta, cabe a nós, a cada um de nós. São escolhas nossas. É o nosso livre-arbítrio. Eu tenho o direito de escolher o caminho que for. Cabe a mim, cabe a cada um de vocês. Né?
Então, esse apego a ideias e pensamentos também é um grande entrave, porque vai muito do orgulho. Às vezes a pessoa fala uma frase, né? Daqui eu não saio, daqui não sairei. E ele não sai porque ele falou que ele não ia sair, e o orgulho não vai, né? Então, assim, isso vai mirando, vai deixando que a pessoa deixa de progredir. Mas eu acho que o apego, um dos piores apegos, além de todos esses que eu já falei, mas que eu acho que é o pior, é o apego às pessoas. Então, quando a gente se apega, tá lá os nossos filhos, vamos começar pelas mães, ai, meu filhinho, né? E a gente vê histórias de mães que sofrem, que o seu filho está ou se casando com outra mulher, que ela não vai muito com a cara, ou o filho está indo embora porque vai seguir uma outra vida, e aquela mãe não consegue seguir a vida dela porque ela está presa, apegada, né? Ou não aceita, às vezes, o caminho que o filho está escolhendo. Né? Então, esse apego às pessoas, ou apego, seja lá que tipo de relacionamento exista, isso também é um grande entrave, porque nós temos que lembrar que quando nós desencarnarmos, chegarmos lá de lá, nós vamos estar sozinhos. Assim, eu, comigo mesmo, com a minha consciência, não vai ter meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, não vai. Eu vou estar lá sozinha. Lógico que a gente está amparado, que nós temos nossos amigos espirituais que nos ajudam e tal, conforme o merecimento. Mas a minha consciência sou eu comigo mesmo. Não tem ninguém ali cobrando, anotando no caderninho, fulaninho, você fez isso, você fez aquilo. Não. É a nossa consciência. Então, eu preciso aprender a construir a minha vida de espírito, independente das outras pessoas. Então, tem muita gente que fala assim, eu não consigo ficar sozinha. Né? Tem muita gente que assim, não sabe ficar sozinha. Na verdade, depende dos outros. Lógico que a gente gosta de estar junto das pessoas que a gente ama, dos nossos amigos, né? Pessoas que a gente tem afinidade. Mas a gente precisa se encontrar e se entender e ser feliz conosco mesmo, sem depender do outro para ser feliz. Isso que é importante. Porque às vezes a gente se apega tanto às pessoas e a gente sofre, né? Sofre porque a gente fica pensando nessa vida só que nós estamos vivendo aqui agora. E quantas vidas a gente já viveu e quantas nós vamos ter para frente? Então, se nós pensarmos que a nossa vida de espírito imortal, ela é eterna. Então, isso que nós estamos vivendo aqui hoje é um cisco, perto de tudo que a gente já viveu, que a gente tem para viver, para o nosso aprendizado. Então, ele é muito pouco para eu me prender, puxa, aquela pessoa fez aquilo comigo, ou puxa, ele está indo embora, né? Meu filho vai... E eu, porque é esse egoísmo, né, de achando que eu dependo do outro. Né? Então, se nós pensarmos na vida imortal, as pessoas vão passando por nossas vidas para criar laços, né, e esses laços, eles serem cada vez mais fortes, de amor, de amizade, e não que essas pessoas vão passar na minha vida porque eu tenho que possuí-las. Não, ele é meu filho, ele é meu marido. Essas pessoas passam por nossa vida para somar, para construir e para que esses laços sejam criados. E a gente sabe que, a gente sempre fala aqui no Grupo da Paz, tem tanta gente que a gente encontra, parece que a gente, né, se conhece há 1000 anos. Né? E esses laços, na verdade, são muito fortes. E eles não vão se perder só porque nós nos separamos. Né? Mesmo quando há um desencargo, uma pessoa da família morre, e parece que lógico, a gente fica muito triste por não estar mais ali naquele contato do dia a dia. Mas aquele amor que existe entre as duas pessoas, ele não vai se perder. É apenas uma distância. Né? E a gente tem que conseguir se libertar desse apego àquela pessoa. Porque a pessoa também, do lado de lá, se a gente se apegar e ficar pensando demais naquela pessoa, ela não vai conseguir ter a tranquilidade, a harmonia para se equilibrar quando chega. Porque também não é fácil, né? Desencarnar e perceber que, né, às vezes a pessoa percebe, demora muito tempo para perceber que desencarnou. Então, esse apego às pessoas, eu acho que também gera muito conflito interior. Eu acho que gera muita mágoa, porque a gente está sempre esperando que o outro faça a gente feliz.
e sendo que nós precisamos ser felizes por nós mesmos. A gente não precisa ser feliz esperando receber do outro. E aí, com toda essa ideia de vida imortal, a gente precisa olhar para o nosso dia a dia e ver o quanto isso está presente na nossa vida. Esse mês, até o Marcelo colocou fotinhos aí, ele também pôde ir na casa do memorial, né, do Chico, lá em Pedro Leopoldo, mas a gente também teve um sacramento. Para quem não conhece o Sacramento é a cidade onde o Eurípides Barçalufo, que foi um grande espírita lá no começo do século, 1905, que fundou o Colégio Allan Kardec, foi o primeiro colégio espírita do Brasil. Quem não conhece a história do Eurípides tem que ler o livro O Homem e a Missão. Então, toda vez eu falo, é um passeio que ninguém pode deixar de fazer. Porque quando a gente chega lá, tem o Colégio Allan Kardec, que é um centro espírita, que é muito simples. Você imagina que o centro funciona há fazendo as contas aí, desde 1905. Bom, 100 e tantos anos que eles têm culto todos os dias sem parar. Que eles nunca deixaram de fazer um culto. E é uma simplicidade tão grande, porque a cidade é simples, é uma cidade interior, né, pequenininha, que tem toda a história envolvendo o Eurípides. Tem mais 2 lugares, centros espíritas famosos ali, que também tem culto todos os dias, a Fazenda Santa Maria e da Igorina, que é a sobrinha dele. Mas é uma simplicidade, e a gente começou a perceber assim, puxa, como uma vida afastada um pouco da metrópole, né, da cidade grande que a gente vive, com essa loucura, o trabalho, lá não tem nem onde gastar o dinheiro, porque é um restaurante que tem, né, a gente queria comer à noite, só tinha uma pizzaria, não tem lugar para ir, não tem shopping, não tem nada. Então, aí você começa a analisar, puxa, e o que as pessoas fazem, os espíritas? Eles vão no centro todo dia, porque todo dia tem culto. Então é aquela coisa de, não sei se é verdadeiro, mas assim, o que a gente sentiu de lá, que realmente a doutrina é vivida, porque eles vão todo dia no centro espírita. E aquela coisa de receber, não sei, eu achei assim, essa vida mais simples, para o espírito é uma coisa gratificante, porque ele na verdade não tem essas distrações que aqui, e eles até falando mal não, mas assim, nossa, o pessoal lá de São Paulo, que eles não sabiam que a gente era de São Paulo, né? Imaginou eu em aquela loucura daquela cidade de São Paulo, do trânsito, quer dizer, e realmente eles têm razão, que às vezes uma vida mais recolhida, com menos distração, com menos incentivo a esse materialismo, esse consumismo, faz com que você tenha mais tempo de refletir e de viver a doutrina, porque a gente vem aqui normalmente uma vez por semana, quem tem tempo, né? Às vezes nem isso, quando não dá, né? Às vezes acontece coisas que não consegue vir no centro. Então a gente precisa ver como que a doutrina está encaixada na nossa vida, como que o meu lado espiritual está encaixado na minha vida. Será que eu só penso no meu lado espiritual quando eu venho ao centro, assistir a palestra Uma Passe? A gente não pode desvincular disso, porque nós somos seres espirituais que estamos aqui nesse corpinho. Então, na verdade, nós somos um espírito encarnado. Quando esse meu corpo acabar, né, não tiver mais energia nele, eu vou continuar. E como que eu estou construindo esse meu lado espiritual? É no dia a dia, né, ali nas pequenas coisinhas, modificações que eu me proponho a ter um pouco de disciplina, porque não é fácil a gente conter, e não é nem conter, é modificar mesmo, o que a gente precisa modificar. E isso a gente precisa olhar para nós. A gente precisa ter tempo e tranquilidade para poder olhar dentro de nós e perceber. Porque não sou eu aqui na frente que vou falar, né? Não vai ser nenhum palestrante que vai chegar aqui, a gente precisa fazer isso. Não existe fórmula mágica, mas existe aquele autoconhecimento. A gente poder ter coragem e modificar aquilo que a gente realmente precisa modificar, e a gente está tendo essa oportunidade agora. Essa é a verdade. E aconselho a ler esse capítulo do Evangelho, é o capítulo 16, para dar um ânimo para a gente, assim, porque às vezes é difícil, que a gente se deixa levar pelo materialismo, a gente se deixa mesmo, né? Não é fácil. Então, quem sabe lendo mais, estudando mais, nos dá mais força para contrabalancear esse lado espiritual e o lado material.